A graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Amados, com grande alegria, estamos aqui mais um domingo para tratar de um tema maravilhoso, um tema que nos traz esperança, que nos traz aqui um vislumbre impressionante do amor de Deus, da sua misericórdia, do ser paternal que é Deus e da pessoa do irmão mais velho, do primogênito, do unigênito, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos hoje à lição de número 18. O Apocalipse tem 22 capítulos. E já chegamos na lição de número 18, que vamos estudar o capítulo 22, o último capítulo do Apocalipse. A lição de hoje, deixa eu passar aqui, vamos testar aqui para ver se está ok. Deus, o Pai com os homens. O capítulo 22 do Apocalipse. Vocês devem estar se questionando. Se é o capítulo 22, porque não é a lição 22? Não é isso? É porque o livro do Apocalipse ele tem alguns capítulos que são a única visão. O capítulo 2 e 3 é uma visão só. O capítulo 4 e 5, uma visão só. Né? O capítulo 15 e 16 e daí por diante. São vários capítulos que são, capítulo 8 e 9, né? São várias visões que são vários temas que compõem ali, compreendem 2 capítulos da Bíblia. Né? Pois bem, a lição de hoje, Deus o Pai com os homens. Não há maior beleza, riqueza ou revelação em toda a Escritura Sagrada do que saber que na nova terra que Deus tem preparado para o seu povo, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, habitará conosco, habitará com os homens, com os seres humanos. Os santos salvos poderão ver a face de Deus o Pai, ouvir a sua voz e o adorar pessoalmente. Nenhum tesouro é mais precioso do que isso. A recompensa do povo resgatado é ímpar? Será. Olha, nós vimos na lição passada que uma descrição tipológica desta nova cidade, essa cidade santa, a nova terra em que os santos irão morar. E a descrição tipológica era algo impressionante. Eu acredito que isso deve estar ainda fresco na memória de cada um aqui. A praça de ouro, as ruas de ouro, né? Os muros feitos de pedras preciosas, o fundamento, as portas, uma pérola. Não era impressionante a descrição? Algo muito glorioso, algo muito rico. Tudo tipologias de algo perfeito, de que nada vai faltar ali. E que os santos não sentirão falta de nada. Mas todo esse tesouro junto não teria nenhuma importância, não teria nenhuma significância, se quando eu chegasse lá, eu não pudesse ver a face de Jesus Cristo, e nem a face de Deus, o nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, juntamente com seu Filho, fizeram inúmeros sacrifícios para que nós pudéssemos estar ali, neste lugar. Com a maturidade cristã, a gente vai aprendendo que as coisas que são importantes, a importância, que tem um copo desse. Quem está perdido numa selva e vai tomar água com a mão suja, sente a falta de um copo desse. Sabe a importância das coisas. Não tem importância as coisas, mas
há algo muito mais importante do que as coisas, são as pessoas. E quanto mais a maturidade, Jesus Cristo, quanto mais a maturidade chega para nós, a gente vai enxergar isso. Cristo não veio à Terra para morrer por estruturas, para resgatar, para construir igrejas milionárias com patrimônios absurdos, não. Inclusive, quando ele foi questionado por os seus discípulos, mestre, venha ver a estrutura deste templo que Salomão construiu aqui, que coisa impressionante, quanta riqueza, quanto dinheiro empregado aqui, quanto poder do homem aqui nessa estrutura. Aí Cristo olha para eles assim, como quem diz, vocês não aprenderam nada do que eu falei para vocês até agora? Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Todo o resumo da fé cristã, ela tenta nos ensinar isso. As pessoas são mais importantes. Todas as vezes que a gente coloca as coisas como maior importância, a gente perde de vista o ensinamento de Cristo, que morreu pelas pessoas. E que Deus, o Pai, fez um sacrifício imensurável de se humilhar, sendo Ele o Todo-Poderoso, de estar numa posição inacessível ao homem pecador, se humilhar ao ponto de descer a nossa condição. É disso que nós vamos falar hoje. De na nova terra, a gente está frente a frente, face a face, com a pessoa de Deus, o Pai. Seres completamente desprezíveis, que desceram ao mais profundo lamaçal de pecado, se contaminaram espiritualmente com as coisas piores do universo, resgatadas, purificadas, agora podem estar frente a frente. São tantos prêmios, o galardão é tão grande do que Deus vai proporcionar, mas nenhum deles se compara eu olhar para a face de Deus e conhecê-lo pessoalmente, ou olhar para a face de Cristo, conhecê-lo pessoalmente e dar um abraço como um irmão. Isso não tem preço. E essa é a beleza que a visão vai tentar nos trazer hoje. Vamos aí, estar em espírito de oração, pedindo, Senhor, me faz entender aquilo que vai além da letra morta, que está além da gramática, que está ao alcance do teu espírito, porque o Senhor com certeza vai nos atender. Portanto, o primeiro verso, nós vamos abrir o nosso estudo de hoje aqui, com o primeiro verso que está no versículo 3. Eu vou começar aqui no capítulo 21, versículo 3, para entrar então no capítulo 22. Diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele, Deus, viverá. Eles serão seu povo, seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha, quando a gente está lendo o Antigo Testamento e o tempo todo o Senhor está dizendo: vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aí o povo conquistava a terra que Deus dava para eles, terra que manava leite e mel, muito rica a terra. Não dava 40 anos, o povo já estava se contaminando com costumes pagãos, servindo outros deuses, trocando Deus por outras coisas, trocando a pessoa por coisas. E aí o povo deixava de ter Deus como o seu Deus, na promessa que tinha sido feita, quebrando a promessa, rejeitando a promessa. E o povo deixava de ser o povo de Deus, porque eles agora queriam ser povo de Baal, queriam ser povo de Áxera, de Astarote, de Quemós, de Milcom, de Tamuz, tantos falsos deuses que eles inventaram na antiguidade, mas eles trocavam Deus demais. É impressionante. Mas aqui, enfim, na nova terra, a voz que vem do trono, né? Que vinha do trono, de quem é essa voz que vem do trono? A voz dizia assim, agora, a voz do Filho, de Cristo, que está sentado com o Pai no trono, ele diz, agora o tabernáculo de Deus, o meu Pai, tabernáculo, templo. E qual é o templo de Deus na nova terra? Se a Bíblia diz aqui no capítulo 21 que lá não haverá templo físico, porque Deus é o próprio templo,
o Cordeiro é o próprio templo, e nós somos templos vivos de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, diz o apóstolo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, ele habita onde? Aqui, em templos vivos, porque um Deus vivo não habita em templo morto, ele habita em templos racionais, habita aqui, ele habita onde você estiver. E então o texto diz, uma voz que dizia do céu, agora, a partir de agora, Deus, o tabernáculo de Deus, a comunhão de Deus será diretamente com os homens. Diz aqui, está agora com os homens. Deus com os quais viverá. Viver. Todos os dias da sua vida ele vai estar ali no cotidiano, ali vivendo, morando com os homens. Que coisa linda aqui. O texto é um dos textos mais belos. Eu quando lia aqueles textos de João 1,18, o Deus invisível, né? O Filho primogênito é quem revelou o Deus que ninguém pode ver. Colossenses 1,15, o Deus invisível, Cristo é a imagem do Deus. Eu não posso ver o Deus invisível, mas em Cristo eu vejo o caráter dele, a imagem, o caráter, eu vejo nele. Aí quando eu li 1 Timóteo 1, versículo 16, 17, o Deus sábio, invisível, que o homem nem viu, nem pode ver. Quando eu li Timóteo 6, 17, ao Deus, o único Deus, que habita na luz inacessível, que nem... E eu li aquilo e dizia, nós nunca poderemos ver a Deus. O homem pecador que não pode ver Deus. Mas a promessa da palavra diz que quando Cristo voltar, os santos, no abrir e fechar de olhos, será transformado em corpos incorruptíveis. Para quê? Para ver a Deus. E agora eu leio aqui no livro de João. João, o mesmo que escreve aqui o Apocalipse, acho que 1 João 3, ele vai dizer, como ele é, como Deus é, nós o veremos. Do jeito que ele é, nós o conheceremos. Que coisa linda. E o Apocalipse agora vem trazendo esta beleza. Não só vai conhecer a Deus, porque uma coisa, eu dizer assim, olha, você conhece aquele ator famoso que veio aqui em Natal fazer uma peça no teatro? Eu digo, conheço, eu vi ele, mas nunca mais viu. Aqui não. Você vai viver com ele todos os dias da vida, ó. Viver com ele pela eternidade. E aí, para sempre, esse povo será o povo de Deus e o próprio Deus, o próprio, olha que coisa linda. Olha que termo está sendo utilizado aqui. A própria pessoa. Não é ele como ele faz hoje. Nós temos acesso a Deus através do seu representante, o seu filho, que é o representante de Deus na terra. Eu tenho acesso a Deus através do Espírito de Cristo. Mas lá não, aqui o próprio, a pessoa de Deus estará com eles e assim ele será o seu Deus. É assim que a gente começa esse estudo maravilhoso, mostrando que Deus estará na nova terra com os santos. Que maravilha! Tinha uma irmã nossa que falou assim, olha, eu queria ver na Bíblia se isso é verdade mesmo. Olha que verso lindo aqui. Deus mesmo estará com os salvos. Amados, vamos então para a nossa primeira pergunta. Que impressionante visão teve o apóstolo João dessa nova terra? Dessa nova terra, onde Deus morará com os santos. Já imaginou? Imaginemos hoje que o trono de Deus, o centro do seu governo, está no centro do universo. Esse universo infinito, que as câmeras não conseguem chegar ao fim dela. Que todos os estudantes, se você vai no Monte Paguz aqui nos Estados Unidos, em Houston, nos Estados Unidos, e de lá você tem o maior telescópio do mundo, que é quase o tamanho dessa casa aqui. Eles não conseguem chegar no fim do universo. Eles só sabem dizer que é infinito. É que aquilo que há 500 anos atrás ele enxergava que era uma estrela, aí esse telescópio agora chegou lá naquela... Não era uma estrela, era uma galáxia inteira. Não era uma estrela que estava brilhando, era uma galáxia. Aí eles deram um zoom dentro daquela galáxia, noutra estrela, e não era estrela, já era outra galáxia. Estava lá mais distante. Essa infinitude que a gente não sabe onde está o trono de Deus. Mas sabe o que vai acontecer? Neste planeta que não passa de uma poeira cósmica,
neste lugar que é insignificante, uma galáxia que tem um dos menores sóis do universo, o nosso Sol aqui, ele é uma estrela pequena. O Sol que ilumina toda a Via Láctea é uma estrela pequenininha. O Sol da galáxia vizinha, Nuvem de Guimarães, por exemplo, tem um Sol chamado Aldebaran, que ele é 1.300 vezes maior do que o nosso Sol. Aonde está o trono de Deus? Aonde Deus habita? Eu não sei, mas eu sei onde ele vai habitar. Ele vai transferir o seu trono do centro do universo para esta terra. E sabe por quê? Por que ele vai fazer isso? Porque o poder dele só se manifesta numa glória maior na fraqueza. Que milagre é maior? Alguém dizer assim: eu estou aqui para contar um milagre. Eu nasci numa família de evangélicos. Meu pai é pastor, meu avô é pastor, meu trisavô é pastor. E eu estou aqui para contar o milagre da minha conversão. Aí chega outra pessoa e diz assim: na minha família ninguém nunca ouviu falar na Bíblia. E o Senhor me tirou do fundo do lamaçal, envolvido com todo tipo de coisa errada, de crime, de coisas erradas. Aonde o poder de Deus se manifestou com maior poder? Todos vocês sabem aonde se manifesta. Aonde o pecado abunda, superabundou a graça. Então o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Agora imaginemos que haja outros mundos. Imaginemos, porque a gente não pode provar isso na Bíblia. Outros mundos habitados. A gente não sabe. A NASA não sabe. Ninguém sabe. Não pode chegar no fim. Ninguém sabe. As outras dimensões que você pega entrando num buraco negro, sabe o que está do outro lado? Ninguém sabe. Ninguém vê. A ciência não pode chegar lá. E aí? Mas Deus tem explicação certamente para tudo isso. Agora imagine que o planeta Terra, um monte de pessoas débeis, como eu, como vocês, somos débeis. Nós somos fracos ou não somos fracos? Débeis. Tiago diz que nós somos como uma neblina. Ontem mesmo eu lembrava que eu tinha 10 anos de idade, era um menino sapeca, cheio de saúde. E hoje já estou na casa entre os 50 e os 60. Olho para trás assim e 50 anos se passaram como se fosse um ano. A vida do homem é um sopro, não vale nada. Nós somos insignificantes, mas Deus vai dizer assim, olha, vocês da terra são as únicas testemunhas. Se há habitantes no universo inteiro, todo mundo vai ter que ir lá na terra visitar vocês para perguntar o que é o amor de Deus para vocês, porque só vocês podem dizer a extremidade, o tamanho desse amor que Deus teve por vocês. Só vocês são testemunhas. É por isso que a Bíblia diz que os 144 mil acompanharão o Cordeiro para tudo que é lugar nos mundos, para dar testemunho de algo, do amor de Deus por nós. Ninguém pode falar tanto do amor de alguém do que aquele que foi resgatado lá do buraco, do mais profundo abismo, de onde nós fomos. Então é por isso que Deus vai mudar o seu trono aqui para a terra, porque não haverá no universo nenhuma testemunha mais poderosa para falar do amor de Deus do que cada um de nós. É aqui que ele vai morar. Por causa disso que ele vem ficar do lado aqui daqueles que eram débeis e agora são transformados. Amados, que impressionante visão teve o apóstolo João dessa nova terra. Vamos ler então Apocalipse 22, versículo 1, que diz assim: quando ele acaba a visão do capítulo 21, ainda no mesmo esboço, João fala, e vi, não? E mostrou-me, o anjo mostrou a João o rio da água da vida, que era claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Imediatamente, quando ele acaba aquela visão linda que a gente teve da Cidade Santa, que estudamos domingo passado, imediatamente é como se João virasse assim e olhasse, o anjo fala, João, olha agora, ali. E João olha e vê um rio de água transparente, cristalina, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Nós já falamos aqui que trono aqui é uma tipologia, não necessariamente que Deus, para governar, ele precisa de um trono, como os homens aqui na terra, na Idade Média, usavam tronos para
para impressionar a população, para dizer que aquilo era o símbolo do seu poder. Deus não precisa de trono para revelar o seu poder. É uma tipologia. Na Bíblia, aqui no Apocalipse, que é um livro todo simbólico, trono significa poder para governar. Então, quem governa é Deus, o Pai, através do Cordeiro, Jesus Cristo. Então, daquelas duas pessoas, do Pai, que é o dono de tudo, e de Cristo, que é o herdeiro de tudo, do Pai e do Filho, brotam, jorra, nasce a fonte desse rio da água da vida. Que é uma tipologia, né? Ou seja, a vida sai de Deus e chega a nós através de quem? De Cristo. Claro como um cristal, a clareza, a brancura, símbolo de santidade, de perfeição, né? De que não há nenhum tipo de impureza. É isso aqui. E procedia do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Essa é a visão que abre o capítulo 22. O que mais João vê como tipologia, nunca esqueça disso, como tipologia das coisas perfeitas que Deus tem preparado então para o seu povo. O que mais ele vê? Aí ele diz, no meio da praça, a praça era como na lição anterior? A praça era como? Não era de ouro? A praça não era de ouro? E no meio da sua praça, e de ambos os lados, de ambas as margens do rio, não, de ambos os lados estava o quê? Lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura das nações. Veja o perigo de você dar literalidade ao texto, que realmente sai um rio literal do trono. Rio é uma tipologia de que de Deus emana a vida para todo mundo. Não é necessário que haja um rio específico. É que de Deus tem uma fonte que emana vida e que não seca nunca. É essa tipologia que emana do governo de Deus. Deus será o governador. Não vai ter lá mais prefeito, não vai ter lá mais governador, não vai ter presidente, não. Quem é o rei? E nós, a gente vai ser o que lá? Vamos ser a ralé? A ralé, os súditos? A Bíblia diz que fomos comprados para Deus para sermos reis. Então cada um de nós vai ter uma coroa, um cetro de ouro e um trono, é isso? A gente precisa disso? Adão e Eva lá no Jardim do Éden tinham uma coroa, um cetro e um trono? Eles andavam até nu, porque nem roupa tinha, vai ter trono e tudo. Reis. Quando a Bíblia diz que nós seremos reis lá, é que a gente será dono do próprio nariz, meu amigo. Não tem mais ninguém para mandar, nós seremos todos iguais. Acima de nós está apenas Jesus Cristo, nosso pastor, o Cordeiro. E acima dele, o Pai, o Deus Todo-Poderoso que tudo controla. Lá vocês não vão ter chefes. Humanos não, igual a nós não. Todos seremos iguais. O amor é igual, o respeito é igual. Tudo é igual. O que a gente não consegue fazer aqui. Porque o homem, enquanto ele vive nessa terra pecador, é o tempo todo pensando em dominar o outro. É o tempo todo querendo saber mais do que o outro, ter mais dinheiro do que o outro, ser melhor do que o outro. É o tempo todo. Em toda esquina que você passa, tem alguém jogando o mais inocente dos brinquedos. Um querendo ganhar o outro. O homem vive para isso, para ser superior ao outro. Mas lá não vai ter isso não. E aqui, ó, o texto diz que há o rio, e de uma margem do rio, a outra margem tem o quê? O texto fala, a árvore da vida. Ele diz aqui no plural, as árvores. E por que essa árvore estava numa margem e na outra? Era uma ou era duas? Aqui está a tipologia, ó. Aqui está a tipologia. Se você der literalidade a este livro aqui, você vai ficar maluco. Porque lá é uma árvore só da vida. Está lá no livro do Gênesis, no Éden. A árvore da vida que ele colocou no centro da praça, lá do Jardim do Éden, lá, estava a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida e a árvore da morte. A árvore do bem e a árvore do mal, que se via como teste. Então aqui na nova terra só tem uma árvore, a árvore da vida. A árvore da vida, que ela está, é como se o tronco dela estivesse numa margem
e o tronco dela estivesse na outra margem. É como se essa árvore se ligasse em cima, tipo um túnel, ligando pelos cabelos, pelos ramos, pelas folhas. Olha que coisa. A árvore da vida está em todo canto. Está às margens desse rio. Quem é a árvore da vida? Quem diz assim, eu sou a videira verdadeira, videira de vida, árvore da vida? Quem é que diz eu sou a videira verdadeira? Quem é que está no rio que sai do trono de Deus, em todo o percurso do rio, presente em todas as fases da vida? Cristo. É por ele que eu recebo a salvação e a vida eterna. É Cristo. E a maravilha desse texto é que diz que essa árvore, ela não produz fruto, como aqui no Nordeste a gente, chegou a época agora, né? Está chegando o verão aí, essa época do caju, da manga, né? Aqui nessa região, nossa, não é? Os frutos de verão já começaram a aparecer aí, né? Pois bem, se a gente quiser, antigamente, hoje não, porque já tem uma série de avanços, né? Já produz caju de 6 meses, mas antigamente, se quiser chupar um caju há 40 anos atrás, tinha que esperar o quê? O mês de outubro, novembro, não é isso? Para chupar um caju, que era a época do caju antigamente. Como nesta época aqui. Mas ele disse que na nova terra é o quê? Nesse lugar. Produz o quê? Os frutos desta árvore da vida, ela produz todo dia, todo mês. Eu não vou esperar chegar dezembro para comer a minha fruta preferida. Todo mês, ou seja, lá o homem não deixará de sentir o prazer dos frutos espirituais que o Senhor produz através dele. De todos aqueles que estão ligados à videira que é Cristo, a árvore da vida. Todo mês, ou seja, eu não tenho que esperar para sentir o prazer, o sabor dos frutos do Espírito na minha vida. Fruto todo mês. E outro texto aqui, ó. E as folhas das árvores são para a cura das nações. Tu lembra, Eva, que me fizesse uma pergunta uma vez, se a gente ia fazer chá dessas folhas aqui para tomar lá? Já imaginou você encontrar uma árvore no céu, onde não há dor, não há doença, não há morte, não há velhice, não há defeito, não há nenhuma falha, o mínimo defeito no físico e o mínimo defeito no espírito. Não falta um tijolinho ser acrescentado no ser natural restaurado, corpo físico e no espírito. Para que eu vou tomar chá de folha? Por que o texto está dizendo que as folhas daquela árvore será para a cura das nações, se não vai ter doença ali? O próprio texto do capítulo 20 e 21 diz que ali não haverá mais dor, sofrimento, morte, clamor, nenhum tipo, porque essas coisas são passadas. É uma tipologia. As folhas. E o que é as folhas de uma árvore para vocês? É a beleza. Assim como o cabelo de uma mulher e uma face, né? Uma face de alguém que se cuida, né? Que se cuida, que se embeleza. Não é a moldura do rosto da mulher? O cabelo, o rosto é a moldura. A moldura de uma árvore, a beleza da árvore são as suas folhas. E quem é a árvore aqui? Quem é a árvore da vida aqui? Meu amigo, eu olhar para Cristo e ver a sua beleza, isso serve de cura para mim. É a beleza. Lembre-se que Cristo ia saindo da cidade vizinha de Jerusalém, na última semana, e ele vai para Jerusalém, e de longe ele vê uma figueira. Mas a figueira era bela por causa da sua folhagem. Estava na época de figo, ou seja, a folhagem da figueira era exuberante. E você não consegue enxergar figo de longe. Você tem que chegar debaixo dela para olhar, porque o figo fica entre as folhas. E Cristo, quando chegou lá na figueira, era tão linda que enganou Cristo. Chegou lá salivando, querendo comer um figo, porque é delicioso o figo. E quando chegou lá debaixo, a figueira era estéril, não tinha um figo. Ele foi, tocou na figueira, ela secou. Lembra disso? Aquelas folhas ali não serviu para a cura das nações. Aquela de lá serviu para a morte das nações. Ele enganava. Mas Cristo não. Ele é a árvore verdadeira, a árvore da vida. A sua beleza
a beleza do seu caráter, da sua pessoa, como ele trata as pessoas. É muito diferente como nós tratamos as pessoas. Sejamos honestos, sinceros, humildes. A gente tem que aprender a tratar as pessoas, porque a gente não sabe tratar as pessoas. É assim ou não é? A gente não sabe tratar as pessoas. Se nós tratássemos as pessoas como Cristo tratava, a igreja dele na terra seria outra. Essa é a beleza de Cristo, que todo mundo verá. Olha, amados, próxima pergunta. Depois de ver muitos símbolos relacionados à vida perfeita na eternidade, que explicação João recebe para que na nova terra não haja qualquer tipo de maldade, doença, dor, sofrimento? Olha só o que ele vai dizer aqui. Qual a explicação aí que João vai receber? Vamos então? O verso 3 e 4 diz assim: ali não haverá jamais maldição. A doença é uma maldição? É. A tristeza, o medo, a dúvida, a ansiedade, é maldição? É. Mas ali não vai haver maldição. A gente acabou de ler que vai precisar das folhas para a cura das nações. Olha a tipologia. Então ali não haverá mais maldição? Jamais. Olha o texto aqui, ó. Jamais. Você pode pensar assim, mas peraí. Mas assim como o inimigo Satanás lá no céu, quando era o anjo de luz, quando não tinha se rebelado ainda, do nada a cobiça entrou no coração dele e ele quis ser igual a Deus. E daí começou a origem, o pecado original começou ali. A origem de todo mal. E se na nova terra, nesse lugar lindo e maravilhoso, algum de nós aqui, se estivermos lá, louvado seja Deus que estejamos, e de repente a gente está lá, e um de nós dá aquela doida que deu em Satanás para a gente querer cobiçar, pecar contra Deus. A Bíblia diz, não. Isso jamais acontecerá. Porque para sempre, na memória de todos os santos, estará o sofrimento que a gente passou aqui quando a gente sabe, na verdade, o que é o pecado. A dor que ele causa. Jamais se levantará. Por isso que ali nunca, jamais haverá maldição. Nela, nesta cidade, vai estar o quê? O trono de Deus e o trono do Cordeiro. E os seus servos o servirão e verão a sua... Pela terceira vez, João diz, nós veremos a face de Deus. Veja que o sujeito da frase aqui, principal aqui é o pai. Ele está falando do pai, não é do cordeiro. Não. O cordeiro é citado, mas ele está falando do pai. Ó. Ali não haverá maldição. Estará ali o trono de Deus, porque o trono é de Deus. Jesus senta com o pai no seu trono. Lembra o que Cristo diz? Lá em Apocalipse 3, 21, ao vencedor, farei que sente comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. E verão a sua face, e nas suas frontes, nas suas mentes, estará o nome de quem? O nome de Deus. Na fronte dos santos estará o nome de Deus. Nome, reputação, toda a história, toda a obra de Deus, olha só na mente dos homens. Decorado. A gente tem como falar para o universo inteiro o que é a obra de Deus, o que Deus fez para nos resgatar, o tamanho do amor dele, que outras pessoas que nunca estiveram no mal, nunca podem compreender isso. Seu nome estará na fronte dos santos. O que é a presença gloriosa de Deus e a presença gloriosa do Cordeiro? O Cordeiro, sua lâmpada. Lembra no estudo anterior? Na nova terra, nós carecemos da luz do sol e da lua? Por que não? Porque a luz, a glória do próprio Deus iluminará tudo. E como é que Deus vai iluminar esta nova terra? Ele é a luz e o Cordeiro a lâmpada. Deus ilumina o universo resplandecendo a sua glória através de Cristo. Sua lâmpada. Então, o que a presença gloriosa de Deus no Cordeiro, a lâmpada, proporcionará nessa nova habitação eterna? Vamos ver. O versículo agora é o 5, que diz assim: e ali não haverá mais noite. Será que a noite vai acabar? Quando Deus fez o mundo, lá no princípio, o mundo perfeito, que será a mesma coisa quando Ele restaurar. Ele vai restaurar
a condição do que era lá no Éden antes. Ele era perfeito lá. A estrutura é aquela. Quando ele criou o mundo, ele criou a noite? Criou. Foi tarde e manhã o primeiro dia, foi noite e dia o primeiro dia, foi noite e dia o segundo dia. É assim que diz lá. Então, quando a Bíblia diz aqui que não haverá mais noite, olha, se eu der literalidade aqui, outro problema. Quando eu dou literalidade, é uma linguagem simbólica do Apocalipse, eu crio muito problema. Não haverá mais noite. O que é noite nas Escrituras? Vamos continuar o texto e a gente comenta já. E não necessitarão os santos que ali estão de luz de lâmpada, não precisa de luz de LED, de luz de fluorescente, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus, o próprio Deus, com a sua glória, iluminará. E reinarão pelos séculos dos séculos. Quem reinará? Os santos, porque estarão lá como reis, livres completamente, sem ninguém para mandar em ninguém. Não é necessário Deus dizer assim: ei, você faça isso. Jesus dizer: ei, você faça aquilo. Eu saberei o que tem que fazer. Porque o Espírito dele estará em nós. E a gente sabe o que tem que fazer. Que coisa maravilhosa, né? Olha o texto. Ali não haverá mais noite. E o que é noite nas Escrituras Sagradas? Em todas as parábolas, noite é momento das trevas, dificuldade. E olha que Deus é tão maravilhoso que ele, quando criou isso aqui, ele fez dessa forma, para que a noite seja algo onde o homem se torna mais frágil ainda do que ele é. Durante o dia, o sol, ele ativa em nós todo o nosso sistema metabólico. Enquanto tem sol, a gente está o quê? Está completamente ativo. Inclusive, a mais importante das vitaminas do corpo, que é a vitamina D, que o mundo está todo doente agora, cheio de doenças no mundo aí, principalmente as doenças psicossomáticas, a ausência da vitamina D. Porque sol, não gosta de sol. E Fernando, para minha surpresa, a maioria das pessoas que a gente conversa que tem depressão, que tem ansiedade, não gosta de sol. São pessoas da noite, que dormem tarde demais, que dorme durante o dia e à noite está acordado. Impressionante isso, né? E o que acontece quando o sol foi embora agora, às 17h30, quando ele vai embora? O que acontece? Se eu tenho alguma inflamação no corpo, alguma febre, alguma coisa, o sujeito começa a ficar encabrunhado, né? Como diz o cancioneiro popular, encabrunhado. Ele começa a ficar logo triste, a febre começa a aparecer, ele começa a ficar aquela leseira vir sobre ele, porque a noite traz isso. A noite não é só uma tipologia da escuridão, das trevas, do perigo, trevas, coisa ruim, luz, coisa boa, mas a noite traz para muita gente o medo. Na cidade antiga, do tempo de João, a noite era medo. Você fechava aquelas portas gigantes da cidade de Jerusalém, 5, 6 homens para fechar uma banda de uma porta, gigante a porta. Fechava 5 horas da tarde, antes de escurecer, para que quando tivesse escuro, a porta já tivesse fechada e qualquer ameaça, a cidade protegida com grandes muralhas e portas gigantes. Nenhuma cidade fortificada abre porta de noite, porque o exército inimigo pode invadir. Então, noite é a questão do medo. Lembre-se no Salmo 91, que o salmista Davi diz assim: não temerás a seta aqui, a flecha que lança de dia, nem a seta que voa de noite. Você não vê uma flecha de noite, você sente a morte chegando em você, né? Não se vê. Então não haverá noite ali, não haverá doença, não haverá sofrimento, não haverá medo, não haverá ansiedade, não haverá dúvida, não haverá escuridão. Aqui não é a noite, não. Noite na tipologia. Amados, próxima pergunta. Depois de ver tantas maravilhas, que mensagem recebe João do anjo? Que pessoa agora vai se dirigir diretamente a João? Que pessoa vai falar com João diretamente, usando um intermediário, um anjo? Quem é que vai falar diretamente? Quem vai mandar um recado diretamente para João agora? Olha o texto, como isso é bonito, ó.
E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Quem vai falar com João a partir de agora é o próprio Deus, o Pai. Pela boca de um anjo. Mas é ele que vai mandar o recado direto para João. Usando Jesus Cristo e o anjo claramente, porque está no princípio, logo no capítulo 1, versículo 1, o Apocalipse ele é aberto com um princípio dizendo como é que vai ocorrer durante todo o livro. Todo o livro do Apocalipse vai seguir essa regra, uma regra principiológica. Deus, o Pai, entrega a revelação a Jesus Cristo, Jesus Cristo envia através do seu anjo, o anjo entrega a João e João envia para nós. É a regra do o Apocalipse, ele é aberto assim. Então essa regra aqui não mudou. Mas quando o Apocalipse diz assim, olha, o anjo diz, João, as palavras que eu vou te dizer agora, eu estou trazendo diretamente do Senhor Deus, o Senhor, Yahvé, o Deus, Jeová, o Deus dos espíritos, enviou o seu anjo. E ele vai mostrar a você as coisas que brevemente devem acontecer. Então, vamos, a partir de agora, é o Pai quem está falando. E vamos, cada palavra que a gente vai ler agora, são palavras que vêm diretamente de Deus. Ó, que palavras de ânimo e de exortação mandou Deus ao profeta João por meio de Cristo e por meio do seu anjo. Aquela sequência de Apocalipse 1. A sua igreja, cada um de nós. O que é que o texto diz? Eis que cedo, quem é que está falando aqui? O Pai vem. Durante muito tempo vocês foram ensinados que só quem vem na nuvem do céu é Jesus Cristo. Muitas pinturas, imagens que estão na internet aí, é só Cristo rodeado de anjo. O Pai vem com ele. Quem está dizendo eu venho. Se fosse Cristo, Cristo dizia eu retorno. Porque ele já veio aqui. O Pai está dizendo eu vou até vocês. Eu venho. Quem está dizendo aqui é Deus, não é Cristo. Eu venho. E Cristo já tinha dito isso várias vezes. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso vindo na nuvem do céu. Cristo já tinha dito isso. Vem os dois, Pai e Filho. O Pai está dizendo aqui, eis que cedo vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você será bem-sucedido naquilo que faz. Você será uma pessoa feliz. Se você examinar este livro do Apocalipse e guardar as palavras que ele pede que você guarde, que você coloque em prática. Guardar quer dizer colocar em prática os mandamentos que tem, as orientações que há nesse livro. Você será bem-aventurado se você guardar no fundo do seu coração para praticar as palavras descritas desse livro. Eu quero ver ainda mais coisas que o Pai diz para nós. Ó. Diante de tanta glória e de tanto poder, João estava extremamente impressionado e ouvia a voz diretamente de Deus. Que fez então João com aquele ensinamento que ele recebeu? O que é que João vai fazer agora diante daquela coisa toda? Vamos ver. Veja que agora, ó, ele deixa bem claro, agora não é mais o Pai que está falando. Quem é que vai falar agora? Olha, o Apocalipse é maravilhoso, porque ele diz quem é que está falando. Só quando eu não presto atenção, eu não sei quem está falando. João diz, eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando eu as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava, me ajoelhei para adorar o anjo. O anjo falou assim, mas ele me disse, olha João, não faças tal coisa, porque eu sou um conservo teu, eu não sou teu criador, eu sou um servo como você, eu sou teu conservo, e conservo dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora quem? Adora o que está falando contigo, adora a Deus. É o que João diz, é o que o anjo diz para João. João impressionado, porque João estava recebendo todas as palavras de Deus através de Cristo. Agora o anjo deixa bem claro que é o anjo, o Senhor, o Deus dos Espíritos, quem ia falar para João. João ficou impressionado. E João ficou tão emocionado, tão impactado, que agora se ajoelha aos pés do anjo. Ele falou, não precisa disso não. Nós aqui nos céus adoramos só a Deus.
porque Ele é o Criador. Nós aqui no céu, os anjos, nós louvamos e engrandecemos o nome de Cristo, porque só Ele é Senhor. Que coisa linda, né? O que mais disse o anjo enviado ao apóstolo João sobre a brevidade do retorno do filho com seu pai? Olha o que diz então, disse então o anjo a João. Disse-me ainda o quê? João interrompeu se ajoelhando, não foi? A voz de quem está falando aqui é quem? De quem é essa voz aqui ainda? Do pai, porque João interrompeu a fala do anjo e se ajoelhou agoniado porque estava impressionado. Aí ele disse agora, disse-me ainda, ou seja, ele continuou dizendo o que eu interrompi. João, não cele as palavras deste livro. O livro do Apocalipse não é um livro selado. É um livro para ser entendido. Selado é o capítulo 11 e 12 de Daniel, mas esse aqui não está selado. João, inclusive no Apocalipse, ele manda selar uma parte só dele. Lembra do capítulo 10? João está escutando umas vozes que vêm de Deus também, do trono de Deus, lembra? E ele disse, as vozes como de 7 trovões, começou a falar. Aí quando falou que ele falou assim, cele essa parte. Essa parte você não diga o que eu falei não. Mas aqui ele está dizendo, Deus, João, não cele este livro. As palavras deste livro. Porque próximo está o tempo. Que tempo? Do cedo venho, dele retornar. Aí ele diz assim, o pai diz assim, ó, quem é injusto, a partir desse momento aqui, ó, a partir desse momento ele diz assim, a partir do momento da profecia ele diz, a partir de agora quem é injusto, não tem mais jeito, continue sendo injusto. Agora é lá na frente, viu, na profecia, não é agora não. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, continue a se sujar mais ainda, não tem mais jeito. Quem é justo, continue fazendo cada vez mais justiça. E quem é santo, continue a se santificar mais ainda. Chega um momento em que a graça foi tão derramada sobre o planeta que Deus vai dizer, está feito. Está feito aqui está feito né? O tempo da graça acabou aqui sobre o planeta. Porque eu derramei demais sobre toda a carne do meu espírito. As pessoas escolheram o caminho das trevas, da luz e tal. A partir de agora, quem escolheu, escolheu. Quem escolheu a injustiça, continue sendo injusto. Quem escolheu a justiça, continue fazendo a justiça mais ainda, né? Essas são as palavras que o Senhor Deus dá ao apóstolo João. Umas palavras aqui que uma recomendação sobre o momento ali do vale da decisão em que a humanidade inteira já teria escolhido tudo, né? Que mensagem foi dada pelo anjo que retransmitia na íntegra as palavras do Deus Todo-Poderoso? Verso 12 e 13. De novo, pela segunda vez, Deus diz, ó, e eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Muita gente atribui esse texto aqui a Jesus Cristo, é o Pai que está falando. Esse Alfa e o Ômega aqui, que está dizendo cedo venho, é o Pai ou é o Filho? É o Cordeiro ou é o Todo-Poderoso? Porque a Bíblia distingue bem claro quem é o Todo-Poderoso, está no trono, e o Cordeiro, que é o Filho, né? Vamos perguntar no próximo texto. Logo lá no início do capítulo 1 lá. O capítulo 1, o Apocalipse, é um livro que é um quiasma. É um quiasma. Do jeito que ele começa no capítulo 1, ele vai trazer as mesmas informações no final, no capítulo 22. E no meio dele, ele traz essa intercessão. Ó, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus vem, já está dizendo aqui no versículo 8. E ele já disse no capítulo 4, no versículo 4 aqui, ó, 1 versículo 4. Deus, o Todo-Poderoso, e de Jesus Cristo, o Filho, tal. Ele já especifica quem é o Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega no Apocalipse é o Pai.
Estudem com atenção para não deixar as pessoas enganadas. Tem muita gente dizendo que é Cristo. O texto aqui está falando do Pai e não do Filho. Continuando. O verso 5 e 6 do capítulo 21, do capítulo anterior, ele vai falar de novo sobre o Alfa e o Ômega. Quem é esse que há de vir? E o que estava sentado sobre o trono disse. Quem é que estava sentado sobre o trono aqui? Quem é que está sendo especificado como aquele que se assenta no trono? Do Apocalipse 4 até aqui. 1. O Pai. Porque a Bíblia sempre diz, o que está sentado no trono e ao Cordeiro. Está sentado no trono e ao Cordeiro. Toda vez que ele fala daquele que está sentado no trono, está falando de quem? Do Pai. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço. Quem é que faz todas as coisas? O Pai. Ele é o Criador original, ele cria tudo através de um Filho. Está lá em Isaías 44, 24. Eu e Yahvé, o Pai falando, eu e Yahvé, que estendi os céus e espraiei a terra. Eu fiz tudo sozinho. Não tem dois deuses criadores, só tem um, o Pai. E ele cria todas as coisas através do Filho. Ele cria tudo através do Filho. João 1, versículo 3. Por meio de Cristo, Deus criou as coisas. João 1, versículo 10. Por meio de Cristo, Deus criou as coisas. Efésios 3, 9. Por meio de Cristo, Deus criou as coisas. Hebreus 1, versículo 3. Versículo 2. Por meio de Cristo, Deus criou o universo. Então, Pai é quem cria, por intermédio do Filho. E aqui, quando ele diz, eis que faço nova todas as coisas, quem faz é o Criador. E acrescentou a João, de novo, João, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede de graça, lhe darei a beber da fonte da água da vida. Quem está falando aqui? O Pai. Continuando. Que mensagem foi escrita aos santos que desejam comer desta árvore da vida? Quem estava falando há pouco, né? As suas folhas seriam para a cura das nações. A visão de João retornada então ali para a árvore da vida. E ele continua no versículo 14. Olha o que o Pai diz para João. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. E aí o texto original não tem essa parte aqui entre chaves, né? A igreja acrescentou. Deixar bem claro isso, porque o texto, eu vou ler o texto sem as chaves. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, a gente sabe que Pedro diz que nós temos que lavar as nossas vestes. Veste significa caráter, justiça, né? No sangue do Cordeiro. Mas aqui a igreja, algumas Bíblias vêm apresentando esses cochetes aí. Tem Bíblia que não tem direto, tem gente, né? Mas eu faço questão de trazer no estudo para vocês aquilo que a igreja acrescentou para que a gente, embora não atrapalhe nada do texto, mas a gente não pode estar acrescentando nem tirando nada da Bíblia, né? Ó, o texto, o Pai diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Ele está dizendo, purifique seu caráter. Procure purificar seu caráter, a semelhança do de Cristo, para que vocês tenham direito à árvore da vida. Só terá direito à árvore da vida aqueles que purificarem, ou seja, que moldarem o seu caráter espiritual. Olha, meus irmãos, é muito triste ver uma igreja cristã hoje, igrejas evangélicas que dizem ter a verdade, pastores e membros andando com Bíblias debaixo do braço para cima e para baixo, se vestindo impecavelmente bem, a aparência exterior impecável, mas o interior, que é a roupagem mais importante, que é o caráter, como disse Cristo, como trapos da imundícia. Ou parece, como disse Cristo, um sepulcro caiado. Por fora, caiar quer dizer pintado de branco, com aquele cal. Você pega o cal e põe lá aquele cal ali, aquele altamente antisséptico. Nem inseto chega perto, né? Você pinta ali uma sepultura por fora, fica branco que encandeia. Alguém que já pintou essas paredes no interior de cal? Tem uma parede lá que a gente pintou de cal no meio da mata. Até a coitada da rolinha, quando vinha, batia na parede, morria as coitadas. Encandeava, de tão branco que era. O sepulcro caiado era assim, ó,
branco por fora, por dentro um corpo podre. Uma fedentina dos infernos. Cristo está dizendo, ei, quando eu mando lavar suas vestes, estou falando da coisa exterior, estou falando do caráter interior. Porque tem muito crente que por fora é a coisa mais perfeita do mundo. Anda de paletó, tem crente que nem uma bermuda coloca para tomar banho de praia de calça. O dia inteiro, camisa de manga comprida. Até justifica por causa do sol, para não ter um câncer de pele, quem tem pele branca, né, tal. Mas você usar uma calça comprida e uma camisa o dia inteiro, porque a igreja diz que é pecado. Já imaginou um negócio desse? O texto está falando aqui de outra coisa, meu irmão. O caráter é algo do espírito. Lavar algo no espírito, o meu caráter, os meus desejos, as minhas intenções, os meus planos e projetos. Tem que entrar aí. Só come da árvore da vida e só entra pela cidade. E ele fala entrar pelas portas. Entrar por onde? Uma cidade com um muro de 144 côvados de altura. Não tem escada no mundo que dê por esse muro. Só pode entrar só pelas portas. Por que ele fala pelas portas? Porque lá em João 10 ele diz assim: o pastor de verdade das ovelhas vem pela porta. Agora o mercenário, o bandido, vem pelos fundos do aprisco. Ele está dizendo que tem que ter o caráter do pastor. Ele está fazendo uma referência clara aqui. Ó. Você tem que ter o mesmo caráter de Cristo. O crente de verdade não é aquele crente que dá o bote e esconde a unha, não. Ele é transparente. Ele não tem nada a esconder. Não vive de segredinho. A vida dele é um livro aberto. Alguém me disse no passado que isso era impossível. Até que essa pessoa um dia nos visitou e viu que o meu celular não tem senha. O meu celular, minha esposa pega a hora que quer, minha filha, e qualquer um de vocês pode pegar aqui e olhar. Não tem nenhum segredo nas minhas conversas. Me botam no grupo, não sei de quem. Se o cara colocou lá uma mulher nua, o negócio, eu já saio do grupo. Não é por causa de criticando ninguém, não. Porque o meu celular é público. A minha filha vê, de 8 anos. Qualquer um de vocês pode pedir para fazer uma ligação e olhar. Tem nada de segredo. E o crente tem que ter uma vida, não pode ter... Ei, vamos conversar nós dois, só no canto de parede aqui. A não ser que essa pessoa, você está ajudando ela, é um segredo dela, para não humilhar ela, um segredo que pode, né? Aí você vai lá conversar com a pessoa, para não expor a pessoa. Aqui, o texto está falando de caráter. O que tem de gente fazendo coisa escondida por aí. Não tenha medo, não. O caráter, quem faz coisa escondida é Satanás. Deus faz tudo. Deus é tão transparente que durante o milênio, todos os santos vão examinar cada decisão que ele tomou, saber porque tal pessoa foi condenada e que tal pessoa... Todo mundo vai saber de tudo, porque Deus não toma nenhuma decisão sem comunicar o que ele vai fazer. E ele não deveria, porque ele é o dono de tudo, ele comunica o que ele quer comunicar, mas ele compartilha tudo. Aí eu, que sou filho de Deus, tenho um segredinho. O rei dos reis não tem segredo, agora eu tenho um segredo. Já imaginou uma coisa dessa? Não tem sentido para a gente. Tem que entrar pelas portas, tem que vir de frente, como o pastor das ovelhas faz. Não estarão nessa nova terra as pessoas com que tipo de caráter? Quem tem caráter, esse tipo de caráter, não entra não, viu? Não adianta o crente mudar o guarda-roupa, não adianta ele comprar um terno Armani, um sapato italiano, entra lá não. Aqui está falando de caráter, de espírito. Olha só, não entrarão nesta nova terra as pessoas com que tipo de caráter? Vamos então para o verso 15, ele diz assim, quem é que está falando aqui? O pai, o pai vai ser interrompido daqui a pouco por Jesus, mas quem está falando aqui é o pai ainda. O pai está dizendo, João, ficará de fora desta nova terra, desta cidade santa, os cães. Quem é que tem cachorro aqui? Quem queria cachorro? Rapaz, muita gente queria cachorro aqui, né? Pode dar um jeito de chamar a ONG dos animais logo, viu? Enquanto é tempo. Aqui está falando de cão, animal? Não. Aqui está falando do caráter dos cães. O homem que tem a caráter... Que tipo de cães que ele está falando aqui? O cão selvagem.
Quem já viu aquela matilha de cão selvagem lá da África? Que caçam de 5, 6, 10, 12, 20. Já viram como eles caçam? Qual é o caráter deles? Os bichinhos são pequenininhos. Aí eles atacam uma gazela grande. Aí não vão de frente porque a chifrada mata ele. O que é que ele faz? Ele começa a morder nos tendões lá de baixo. Dá uma mordidinha e faixa. Dá uma mordidinha e faixa. Numa mordidinha daquela, ele tora o tendão. Aí o animal se ajoelha porque não pode mais andar. E vem tudinho o animal vivo. Eles comem o animal vivo. O animal gemendo, eles comendo. Na Escritura Sagrada, nós encontramos, inclusive, sentença de cães. Jezabel, a perseguidora e matadora dos profetas de Deus, o Senhor profetizou. Elias olhou para ele e falou assim, ó, você vai morrer. Você vai ser lançado. Você vai ser lançada lá do terceiro andar do seu prédio. Vai cair no chão. E quando você cair no chão, vai ser pisado a cavalo. E o povo, quando se lembrar do seu corpo, quando vier, vai estar só a sola dos pés. Porque os cães vão comer você. Porque o cão só come que não presta. Esses cães que a Bíblia fala aqui. Não é o cão de casa, o cão que a gente cria em casa dele. Está falando de um cão selvagem. Não tem esse tipo de caráter. Ele está dizendo assim, ó. O caráter do cão aqui, ele está dizendo, aqueles que querem levar vantagem em tudo. Viu, Fernando? Não tem a gente assim? Que leva vantagem em tudo? Caráter de cão, quer levar vantagem em tudo. Até o irmão está necessitado, rapaz. Você diz assim, não, meu irmão, vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma comissão ali. O cara vai pagar R$50 para mim e R$50 para tu. Aí na tua casa a geladeira está cheia, mas na casa do irmão não tem nada. Não, meu irmão, fica com R$100 para tu mesmo, porque tu está precisando mais do que eu. Isso é caráter cristão. O caráter de cão é você com a geladeira cheia, superlotado, o outro lá sem nada, assim, mas rapaz, lá em casa tá sem nada também, ó. Desses 50, eu tenho 50, não pode me dar mais 10, não? O caráter de cão é isso, ele quer levar vantagem em tudo. Esse tipo de gente não entra lá. O caráter de cão, né? Não entra lá também lá o feiticeiro. Está lá na maldição do livro de Deuteronômio, o feiticeiro. Aquele que tem um espírito também de querer fazer mal ao outro, né? Por tabela, usando alguém. Os adúlteros, aqueles que não se controlam, quer ter a mulher dele, a mulher de todo mundo. Os homicidas, aqueles que têm ódio, ira, querem matar todo mundo. Os idólatras, que trocam Deus por qualquer coisa. Hoje os idólatras têm até homem, né? Hoje a maior quantidade de ídolos do planeta são homens, pessoas que seguem homens. Ainda tem até crente que diz assim para outro pastor, eu sou seu fã. Fã vem de fanático. Fã é aquele que tem um ídolo. Tem pastor que diz isso. Acho que ele não leu o dicionário não, né? E todo o que ama e pratica a mentira. Tudo que está relacionado com a mentira não tem a ver com Deus. Qualquer doutrina que tenha uma vírgula desviando da verdade é mentira, não tem nada a ver com Deus. Tudo de Deus é verdade. Toda ligação com a mentira não entrará lá. Então vamos fazer um grande exercício de lidar com a verdade. A verdade o tempo todo. Quando Deus, o Pai, conclui sua mensagem direta à igreja através de João, quem continua a partir dali? Como é que Jesus se apresenta à sua noiva? Olha, agora é Cristo. Ó. Olha quando Cristo vai começar a falar. Veja que não era Cristo que estava falando. Olha o que eu estava dizendo aqui. Ó. Ele entra em cena agora e ele diz assim, ó, eu, Jesus... O anjo deixa bem claro, agora que vai falar Jesus, viu, João? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Quem estava falando era o Pai. Eu sou o Alfa e o Ômega. Agora eu sou a raiz de Davi. A raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Pai disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu digo, eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou aquele que existia antes de Davi e sou aquele que existe depois de Davi. Eu sou o filho de Davi, eu sou a raiz, porque eu era divino, filho de Deus, antes de nascer como filho do homem. E também sou a geração de Davi, quando eu nasço de Maria como filho do homem. Eu sou antes e depois. Eu sou hoje a resplandecente estrela da manhã. Jesus é uma estrela? Quem é a resplandecente estrela da manhã? O sol. A estrela d'alva é o sol. Quem resplandece de manhã ali, logo cedo ali no
no leste ali, quem é? O sol. Por isso que a Bíblia chama Cristo de o sol da justiça. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Ele fala aqui a esplandecente ou resplandecente? Esplandecente é aquele que tem luz própria. Resplandecente é aquele que reflete a luz de alguém. Ele está dizendo, eu sou aquele que lança luz sobre você, refletindo a luz do Pai. Eu recebo a luz de Deus e retransmito. Por isso que eu sou a resplandecente e não a esplandecente. Porque tem gente que lê a Bíblia sem examinar, não presta atenção no que está lendo. E aí por isso que há tanta confusão. Não consegue entender o que está sendo lido. Continuando. Com que importante exortação o livro do Apocalipse se encaminha para o seu final. Diz assim. Cristo falando agora. E o Espírito, o Espírito de quem? As 7 igrejas, quem é o Espírito que está falando? Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, quem é que está falando das igrejas? Cristo. E o Espírito de Cristo e a noiva, a igreja pura, que segue realmente a Cristo, se nós somos aqui, a igreja pura de Cristo que segue a sua palavra, a gente vai dizer no Espírito de Cristo, vem. Vem, Senhor Jesus, vem, Deus o Pai, vem, venha logo. E quem ouve estas palavras, diga no seu íntimo, vem. E quem tem sede desta palavra, diga o quê? Venha. Diga não, venha. E quem quiser, receba de graça, de quê? Do rio da água da vida que ele viu no primeiro verso. Venha beber dessa água. Que está emanando do trono de Deus para todas as nações de graça. Você não paga R$1. Se tem igreja que está cobrando pedágio, aqui é de graça. Aqui é de graça, a palavra é de graça aqui. Não precisa pagar para ouvir a palavra, não precisa pagar para escutar um hino, não. É de graça. O Deus da graça nos dá isso de graça. Com quais palavras de juízo o livro profético é encerrado pela boca de Cristo, dizendo assim, o verso agora é o verso 18 e 19. Olha o que Cristo, como a testemunha de Deus, ele fala. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa a este livro aqui, Deus, olha, veja o que Cristo está falando de quem agora. Veja que é Cristo. Se você acrescentar alguma coisa nesse livro, Deus, falando do Pai, ele, o meu Pai, Deus, lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus, de novo falando do Pai, veja que não é ele. Se Cristo fosse o próprio Deus, ele dizia como? Eu tirarei. Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Quem tirar, será tirado a sua parte. Quem acrescentar, será acrescentado sobre ele as consequências. Pois bem, amados, caminhando aqui para o final, quero concluir aqui o último verso, os últimos 2 versos do Apocalipse, quero separar. Porque a palavra de Cristo vai dizer assim, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Agora é Cristo que está falando. O Pai já disse 2 vezes, agora é Cristo. Aquele que testifica essas coisas, certamente cedo venho. Aí João diz como? Amém. Aqui é João, separei aqui os 2 versos. João diz, amém. Vem, Senhor Jesus. Porque João sabe que Jesus está falando com ele ali agora. Vem, Senhor Jesus. E João conclui desejando a nós o seguinte, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Palavras de João. Palavras de encerramento do livro. Amados, esta é a beleza com a qual as profecias do livro do Apocalipse nos traz as promessas da nova terra, quando estaremos pessoalmente vivendo com Deus, vendo a sua face, vivendo com Cristo para toda a eternidade. Para concluirmos, a vida na nova terra é impossível de ser descrita com palavras humanas. Para nos apresentar essa morada eterna, foram usadas tipologias, sombras, símbolos, e símbolos gloriosos para que o homem tivesse uma ideia vaga da sua grandeza. Todavia, nada pode ser comparado à presença de Deus, o nosso Pai, e de Cristo Jesus,
para sempre com os homens. Os santos adorarão o Pai face a face. Meus amados, na próxima lição, no próximo domingo, vamos falar sobre o tema adoração no Apocalipse. Vamos ver tudo sobre adoração no livro do Apocalipse. Adoração da besta, adoração, todo tipo de adoração profética, adoração a Deus. Próximo domingo, uma lição muito importante. Você não pode perder, tá bom? Até o próximo domingo, convide os seus amigos, os irmãos, aqueles que não puderem estar conosco aqui, envie o link para que eles possam, então, acompanhar de casa. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todos os males e nos guarde essa morada para cada um de nós. Amém.